Olá, tudo bom? Hoje traremos multiplicação e divisão com frações, e isso vai ajudar bastante a resolver expressões numéricas com frações, vai recapitular a multiplicação com naturais para você se lembrar e revisar, e muitos outros. Nesse vídeo, como falamos anteriormente, abordaremos multiplicação e divisão e passaremos dicas a partir desses cálculos que são simples. Se você souber a multiplicação, onde vai ser bastante inserido, lembre de prestar bastante atenção, acompanhando os exemplos. Sem mais enrolações, vamos para a nossa aula. Multiplicação e divisão com frações. Iremos começar com a multiplicação. Para realizá-la, você deve multiplicar os numeradores e os denominadores entre si. O resultado de cada um formará o resultado final. Dica: lembre de multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Memorize essa frase. Vamos aos exemplos. 2/3 vezes 5/6. Multiplicando 2 vezes 5 e 3 vezes 6, deu 2 vezes 5, 10. 3 vezes 6, 18. Ficando a fração 10, 18 avos. Ficou esse o resultado. Mas será que está faltando alguma coisa? Sim, está faltando o que aprendemos na aula passada. Simplificar. Vamos dividir por 2, já que o numerador e o denominador são pares. 10 dividido por 2 igual a 5. 2 dividido por 2 igual a 9. Ficando 5 nonos. Não dá mais para simplificar, portanto 2/3 vezes 5/6 e deu o resultado 5 nonos. Você sempre deve simplificar as frações, que são os resultados verdadeiros daquelas multiplicações, divisões, adições, entre outros. Vamos agora para outros exemplos. O segundo, 5/3 vezes 10/5. Neste exemplo, iremos explicar a maneira de simplificar as frações mais rápido na multiplicação. O primeiro jeito é o cancelamento. Se o numerador de uma fração, o número, for o mesmo do denominador de outra fração, podemos cancelá-los, transformando em 1. Ao fazer isso, a fração se forma com o denominador de uma com o numerador da outra. Então, 5/3 vezes 10/5, cancelando os fatores, ficou 10/3. Terceiro exemplo. Agora, outra maneira de simplificar as frações na multiplicação, ou maneira de facilitar a multiplicação de frações, é conjugar a outra, somando que a outra, como dividia com números iguais, virava 1, e era parecido com cancelamento, o motivo do seu nome. Agora, é simplificar quando esses números não são iguais. Exemplo: 4/3 vezes 6/8. Nós dividimos o 4 e o 8 por ser o MMC para ser mais rápido, ou por 2, já que são pares. O MMC, logicamente, é 4, então fica 1 e 2. 3 e 6 dividimos por 3, ficando também 1 e 2. Multiplicando a fração, se resultou em 2 meios que, como o numerador preencheu exatamente a mesma quantidade do denominador, fica 1 inteiro. Bom, agora vamos para a divisão com frações. Este não precisa de maneiras extras, pois você pode colocar o que você fez em prática na multiplicação, pois a divisão consiste em inverter a última fração, ou seja, colocar o numerador embaixo e o denominador em cima, e depois multiplicá-las, ficando a multiplicação normal. Lá vai a dica: inverte a última, agora multiplica. Vamos aos exemplos. 3/4 dividido por 5/4. Invertendo, fica 3/4 vezes 4/5. Agora multiplicamos normal. Cancela o 4 da primeira com a última, ficando 3/5. Multiplicando depois. Agora, vamos ao segundo exemplo. 8/4 dividido por 7/16. Invertendo, fica 8/14 vezes 16/7. Vamos simplificar o 8 e o 14, pois
podemos também simplificar na mesma fração, não só em outra. Simplificando fica 4 sétimos. Multiplicando 4 vezes 16 é igual a 64 e 7 vezes 7 é igual a 49. Ficando a fração final 64, 49 avos. Observação: nem todas as frações conseguimos simplificar a ponto de ficar um número que fica pequeno visualmente, como os outros casos. Agora vamos para um tema chamado frações versus inteiros. Para multiplicá-los e dividi-los entre si, temos que considerar que todo número inteiro tem uma espécie de um fantasmagórico como seu denominador. Ou seja, tem um número 1 que não aparece, mas ele está ali, que é como se fosse um fantasmagórico, embaixo dele. E vamos considerar ele para fazer essas frações versus inteiros. Fazemos a multiplicação normal, imaginando que tem 1 embaixo do número inteiro. E na divisão, se ele for o último, invertemos ficando no caso já comentado, que seria o 1 em cima com o numerador e o número inteiro embaixo como denominador. Agora vamos para os exemplos. 4 meios vezes 2. 4 meios vezes 2, multiplicando o 4 com o 2, fica 8 meios. Simplificando, fica... Cancelando o 2 com o outro 2, fica 4 inteiros. Agora para outro exemplo. Agora com a divisão. 3 quintos dividido por 4. Igual a 3 quintos vezes 1 quarto, como comentamos, que é igual a 3 20avos. Pessoal, lembrem das dicas. Para isso, vamos cantá-las. Vamos lá, multiplicação. O de cima com quem está em cima. O de baixo pelo de baixo. O de cima com o que está em cima. O de baixo pelo de baixo. Agora a divisão. Inverte a última, agora multiplica. Inverte a última, agora multiplica. Esse foi o vídeo. No próximo, traremos potenciação e radiciação. Veja que legal! E para nos acompanhar dos conteúdos e ficar sabendo de muito mais coisas, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ficar alerta desses outros vídeos. Se gostou, dê o seu like aqui embaixo e comente, pois vamos responder todos. Espero que tenham gostado e aprendido e tchau!